nós vemos que algo tem mudado. As coisas têm acontecido de uma maneira diferente como antes. Parece que as coisas têm sido mais maduras do que só pela empolgação, mas porque pessoas querem mudança. Quem quer mudança aqui? Porque nós precisamos ser mudados por Deus. Por nós mesmos não conseguimos, mas por Deus podemos todas as coisas. Então eu quero trazer essa palavra que vencedores suportam aflições por causa da missão. E Deus tem uma missão para nós. Deus nos deu essa missão. A única missão que Ele nos deu foi para ir e pregar o Evangelho, ensinando, batizando e declarando os mandamentos do Senhor. Essa foi a missão que o Senhor nos deu. Ele concedeu isso a nós como uma missão poderosa. Se a principal missão for essa na nossa vida, eu creio que Deus, Ele vai olhar para nós de uma maneira diferente. Amém? Que a nossa missão não seja as coisas que nós também precisamos, mas ela não é o foco principal ainda. Cuidar de vidas ainda é o foco principal da parte de Deus. Cuidar, alimentar, tratar. E nós sabemos como é tão difícil ensinar pessoas. Sim ou não? E aqueles ainda que não querem aprender, aí é pior ainda. Porque aquele que quer aprender, ele tem uma palavra diferente, mas o que não quer, ele jamais vai aprender. Ele pode até escutar, mas ele não aprende, porque ele não quer. Nós precisamos entender que vencedores, querido, que tem uma missão, ele entende as aflições que ele vive no mundo. Esse mundo é cheio de aflições, cheio de problemas, cheio de situações, e às vezes nós não queremos enfrentar as adversidades da nossa vida. Nós só nos alegramos quando acontece alguma coisa boa, mas quando acontece uma coisa ruim, nos entristecemos. E o problema de entristecer não é só se entristecer, é murmurar, é cair na fé, é se distanciar de Deus, é procurar o nosso propósito. Nós queremos procurar um lugar de aconchego para as nossas vidas. E às vezes até encontramos. Nós queremos deixar de ouvir, né? Já viu aquela criança birrenta, quando o pai está chamando, ou a mãe está chamando a atenção, e ele coloca o dedo no ouvido? Eu não quero te ouvir, eu não quero te ouvir. Pessoas birrentas fazem isso, porque não querem ouvir. Mas Deus, querido, Ele trabalha na nossa vida para que nós podemos suportar essas situações. Porque se nós suportamos essas situações, certamente nós viveremos com os milagres que Ele tem para nós. Amém? Se não suportarmos, como que Ele vai acrescentar sobre a nossa vida algo que é poderoso, que a gente não consegue controlar? Como Deus pode dar algo para nós, se nós não conseguimos reservar aquilo lá, guardar para dentro de nós? Como Deus vai mover o sobrenatural? Ele vai entregar, é como se você pegasse um presente tão bonito e desse para o teu filho, sei lá, vamos pensar no telefone celular, um iPhone, que número que está agora? 14, 15? 15 é o top? Sei lá, eu não sei quanto que está um trem desse daí, mas deve ser caro para valer, né? Eu não tenho um, então deve ser caro. E você dá para o teu filho de 14 anos, ele faz birra em casa e joga o celular na privada. Você como pai ficaria contente? Algo tão poderoso, não é verdade? Sim ou não? Poderoso e caro para valer. E você pega aquele presente e joga na privada. Porque ficou chateado. Porque talvez você mandou ele lavar a louça, ela não quis, ou ele não quis, ou limpar o quintal, ou carpir o quintal, ou fazer alguma coisa diferente que ele não gosta de fazer. E aí ele pegou e por birra ele lançou. Você teria, como pai, você daria novamente um celular como esse para o seu filho? Né? Só que o nosso Deus dá de novo. Ele vai dar, e ele vai dar outra vez, e ele vai dar outra vez. Mas isso, queridos, não é sinal que Deus está abençoando. Amém? Eu posso desperdiçar essas coisas e nunca aprender, mas Ele vai continuar abençoando, Ele vai, porque nós estamos vivendo o período da graça, não estamos vivendo o período da lei. Porque se fosse da lei, seríamos condenados. Não teríamos mais condição de viver uma vida próxima do Senhor. Só que essa missão que Deus nos deu, Ele tem um propósito.
Só que essas mesmas pessoas que pensam que ficar pegando os presentes e jogando fora, por causa da graça, ele vai continuar tendo uma vida abençoada, ele não vai ter, querido. Deus pode abençoar, eu creio nisso, quem crê? Mas a vida dele já vai estar confusa. Nem ele mesmo sabe o que ele pretende da parte de Deus através de uma missão. Se nós aproveitarmos o que Deus coloca nas nossas mãos, seremos mais abençoados. Quem crê nisso? Cremos ou não cremos? Nós cremos, querido, que Deus vai nos abençoar. Olha, eu estava meditando nessa tarde, lá em Atos capítulo 5, e eu tenho feito essa metade do ano, a leitura do Novo Testamento e dos Salmos, né? Eu pego no plano de leitura do celular ali, do aplicativo, e de tempo em tempo eu leio a Bíblia inteira, eu leio o Novo Testamento. E estava meditando nessa parte da palavra de Deus. Atos capítulo 5, versículo 40, aqueles homens começam a pregar o Evangelho, a falar as coisas, e vai demonstrando o amor de Deus, ministrando para aquelas pessoas. E chega ao ponto de que os apóstolos ali são chamados. E ali, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Olha que coisa, né? E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Olha, amados, que aqueles homens, eles se alegraram por sofrer em nome do Senhor. Esse é o amor, querido, que nós precisamos ter para vencer as situações desta terra. E cada um de nós temos uma particularidade para vencer. Ninguém é igual ao outro nos seus sofrimentos. Às vezes nós imaginamos que sofrimentos são aqueles de dor, de luta, de tal. Não, cada um tem um sofrimento na sua vida. Cada um tem um pedaço de sofrimento na parte da tua história, daquilo em que nós verdadeiramente colocamos diante da presença de Deus. Mas nós, querido, precisamos entender o que nós queremos. Aonde nós queremos chegar. De que maneira nós precisamos enfrentar as situações que vêm como adversidade na nossa vida, para nós vivermos verdadeiramente uma missão de Deus nessa terra, concluir a missão de Deus. E cada um de nós temos uma missão, cada um de nós temos, querido, a condição de enfrentar as nossas próprias lutas, e cada um de nós sabemos a luta que enfrentamos, pensamentos, situações, características, modelos. Eu estava esses dias ouvindo uma reportagem de uma psicóloga falando a respeito dos temperamentos, né? Que hoje muitas crianças são laudadas em escolas, né? Ela tem hiperatividade, ela tem talvez um princípio de alguma coisa, tal. E aí ela falou assim, e tem muitas pessoas mais velhas hoje, com 50 anos de idade, aí mostrou algumas pessoas a respeito disso, que elas realmente entenderam que na sua vida, que se fosse lá atrás, ela seria laudada com essa personalidade. Talvez um TDAH, um TD não sei o quê, alguma coisa nesse sentido. Eu não sou bem dominante na história, mas peguei o princípio ali do que acontece. E aí uma reportagem chamou a atenção de mim, porque uma pessoa começa a falar que ela conseguiu descobrir na sua vida por que ela não tinha amizade. Porque a filha dela, ela foi para um psicólogo, e o psicólogo falou o que ela sentia, e aí ela foi na visita, a filha dela já tinha uma certa idade, acho que aproximadamente 30 anos de idade, e aí o psicólogo falou assim, e ela não tem amizade por causa disso. E aí a mãe ficou assustada, falou assim, então eu também preciso passar nesse trem, porque eu também sou desse jeito. Eu perdi as minhas amizades fáceis, eu não conseguia ser, muitas vezes, amoroso com situações, eu já ia lá e era bruto, e era áspero, e era intrigante, e era, eu queria falar as minhas coisas, porque, na verdade, todo mundo tem razão. E é ou não é, igreja?
Então, o próprio relacionamento destrói a comunhão que Jesus pregou na igreja. Amai, como que é? Uns aos outros, como eu mesmo me amei. Não, como Cristo nos amou. Então, às vezes, nós só queremos olhar para o nosso sentido. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão que Deus colocou para nós? E às vezes nós nos perdemos, querido, nas características que nós mais nos envolvemos, que é no relacionamento praticamente daquilo em que nós achamos, não do que Cristo achou para nós. E nós sabemos que se nós não cumprimos a promessa de Deus na nossa vida e não abrirmos mão de algumas coisas que a própria situação nos leva, nós perdemos muito. Então aqueles homens, pescadores simples, pessoas simples, começaram a pregar. E se você olhar o capítulo de Atos 2 em diante, você vai ver que aquelas pessoas começam a falar assim, mas eles não eram aquelas que não tinham ali cultura, não eram aqueles que nem sabiam ler, não eram nem aqueles que sabiam fazer as coisas, mas através do poder de quem? Do Espírito Santo de Deus, eles foram tomados e começaram a viver coisas extraordinárias nas suas vidas, porque eles deixaram a palavra de Deus entrar dentro do coração, porque a promessa, querido, que Jesus falou para aqueles homens, era o quê? A promessa do Espírito Santo de Deus. Ele queria direcionar suas vidas para que eles pudessem ter nos seus corações, querido, a palavra revelada nos seus corações, para que eles pudessem viver as coisas de Deus nas suas vidas. E ali eles começaram e eles entenderam que o sofrer de Cristo era algo muito importante para as suas vidas. E nós, amados, não perdemos ainda esse contato com o Pai. Porque se nós perdemos isso, nós caímos no esfriamento da igreja, que é o que mais o diabo quer. Cuidando somente de si próprio. Não, a minha vida é importante para mim mesmo. E não mais para a igreja. E não mais para o sentido do que fazemos. E vamos perdendo o amor que Deus vai colocando sobre nós. Então o sacrifício, querido, que faz nós termos uma missão dentro dessa terra, nos ajuda a se encontrar com a presença do Espírito Santo. Para que essa palavra entre dentro de nós. Para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida, para que não seja a nossa missão, talvez a nossa missão, querido, é comprar um carro, uma casa, ter uma bicicleta, ter alguma coisa. Mas a missão do Pai é bem maior. E é mais poderosa para as nossas vidas. Porque se nós entendemos que o reino de Deus é maior para nós, o capítulo de Mateus 6,33, ele vai mostrar para nós que se nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E se nós levarmos, querido, a cultura de que os outros me machucaram, os outros me ofenderam, nós sempre vamos viver dessa forma. Nós vivemos até dentro de casa. Ou aqui todo mundo é santo e não tem problema com filho, com pai, com mãe, com a sogra, com o sogro. Vivemos numa santidade plena. Mas nós temos problemas, sim ou não? Mas com o pai, com a mãe, com o filho, com a sogra, com o sogro, ninguém vai mandar embora de casa. Também não quero mais. Muda, sai daqui, vai embora. Não, a gente vai conviver e vai amar. E é esse amor que sustenta as nossas vidas. É esse amor que traz, querido, a nossa vida verdadeiramente diante da presença do Senhor. Romanos 8:36, a palavra do Senhor, ela é tão poderosa, querido, que ela marca as nossas vidas através da revelação que vem ao nosso coração. E olha o que ele diz, versículo 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro, e em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Se o amor não estiver em nós, não estiver nas nossas vidas,
tudo que nós vamos fazer vai ter um problema. Seja para filhos, seja no lado natural, seja no lado espiritual, tudo vai ter um problema para nós. Sempre a gente vai defrontar com problemas. Mas o que cura a nossa vida para uma missão abençoada, próspera, uma missão que Deus, Ele quer honrar a nossa vida nessa terra, colocando nas nossas mãos. Talvez você tenha um filho que você tenha que pregar para ele. Talvez como eu, Deus me deu a missão para pregar para o meu pai, para pregar em casa, ter uma mudança. Da minha família eu fui o primeiro. E Deus levou essa missão para nós. E quando fazemos isso, querido, não tem peso no nosso coração. Porque fazemos com alegria, porque fazemos porque amamos. Não porque somos mal educados, rebeldes, ou queremos levar uma palavra dura para ninguém. Não, podemos levar a palavra da maneira correta, da forma certa. Levando a Cristo, trazendo Cristo que nos amou para dentro de nós. A nossa principal missão é essa, queridos. Não vai existir outra. Outro versículo que também chama a nossa atenção, Filipenses capítulo 1, versículo de número 9. Se você olhar e começar a deixar o Espírito Santo ministrar no teu coração, você vai ver que tem muitas oportunidades no teu meio, seja dentro da tua casa ou junto com a sua família. E a palavra diz assim, Filipenses capítulo 1, verso 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essa palavra, querido, ela tem que encher na nossa vida, porque o dia de Cristo para algumas pessoas pode chegar hoje ainda. Sabe qual é o dia de Cristo? Quando uma pessoa fechar os olhos para essa terra, no modo natural, ela vai chegar hoje para essa pessoa. Cristo vai chegar hoje para a vida dela. Talvez, se nós estamos aqui na terra e fomos arrebatados, vai ser no dia do arrebatamento. Mas nós não podemos negar que a existência de Deus nas nossas vidas já está se pronunciando. Nós vemos tantas catástrofes que estão acontecendo e está chegando perto de nós já. Coisas que não aconteciam. E a palavra do Senhor diz, por que está preocupado? Vai acontecer. Só que esse versículo, querido, é para provar para nós que nós estamos sendo sinceros e não estamos nos culpando por aquilo que está acontecendo. Porque vai acontecer. Porque é sério. A palavra de Deus é séria. A palavra de Deus é justiça. A palavra de Deus, querido, não se zomba. Ou nós recebemos a palavra de Deus e colocamos ela dentro do nosso coração, ou então andamos como se não tivesse acontecendo nada e vivendo pela graça. Eu vou pegar o aparelho do telefone, vou jogar na privada e vou pedir outro para Deus e Ele me dá, e eu jogo na privada e eu vou pedir outro para Deus e Ele me dá, e Deus vai perdoando. Perdoa ou não perdoa? Mas um dia, querido, toda essa conta vem para nós. Tudo isso que nós podemos passar diante de Deus, ou diante da promessa, porque para mim, queridos, a missão que Deus colocou sobre a minha vida para pregar para o meu pai, no dia que ele faleceu, eu estava ali do lado dele, ali na urna, eu não sentia culpa nenhuma, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu lutei, eu briguei, eu fui atrás, eu fiz o que eu tinha que fazer. Preguei, levei para a igreja, coloquei dentro do carro amarrado, de fogo mesmo, vai para a igreja, nem que se for de fogo, vai sentar comigo lá no fundo. Mas vai. Não tenho culpa nenhuma. Eu não preciso ser culpado, eu tenho que entender que a palavra de Deus me deu acesso até quando eu tinha tempo de fazer a obra de Deus e não se tornar culpado das coisas. Porque a pior situação da nossa vida, querido, é aquilo que nós pensamos em fazer e não fazemos. É aquilo que nós só imaginamos, na nossa cabecinha ali, né? Que vai dar tudo certo,
mas na verdade chega no final, dá tudo errado. Porque nós só pensamos no nosso próprio objetivo, mas a missão para nós é maior, querido. Nós somos filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo, para provar nesta terra as maravilhosas bênçãos que Deus tem colocado para nós, e não desperdiçá-la, mas vivermos ela em Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 4 também mostra para nós uma condição também muito poderosa para nós meditarmos também. Capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 14, diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quando alguém falar assim para você, mas você... Aí você fala assim, glória a Deus, porque o Espírito da glória de Deus pousa sobre a minha vida. O que é maior do que isso, queridos? Você provar as maravilhas do Senhor por causa da missão que Ele tem te colocado. Às vezes nós nos intitulamos como não podemos, mas Deus nos dá oportunidade. Nós não podemos ser vencidos por este mundo, pela vaidade, luxúria e tantas outras porcarias que nesse mundo vêm para nós, vêm tentando nos tirar do propósito de Deus. Quando você olha assim, você fala, puxa vida, isso daqui não é para mim. É porque o Espírito Santo está testificando no teu espírito, porque a direção vem do Pai, e você sabe que a sua missão é ter uma estabilidade, é não viver abatido, é não viver ali, querido, destruído, mas carregando as marcas de Cristo na sua vida. E sabe qual é as marcas que mais nós carregamos hoje? É o brilho no nosso olhar, é a maneira que nós conduzimos as coisas, é a forma que nós nos relacionamos com as pessoas. Deus constrói em nós situações, são marcas. Até o teu vocabulário muda. A pessoa sabe, quando você fala assim, misericórdia, mas tu é crente? Eu sou crente. Então, até o teu vocabulário te denuncia as marcas de Cristo, porque o amor de Deus envolve a tua vida, porque a missão maior é o que está dentro de nós, não é o que está lá fora. Muitas pessoas acham que está ganhando alegria pelas festas, pelos passeios, pelas comemorações, mas às vezes estão perdendo as suas vidas, sem olhar para o caminho em que o Senhor fez de sobremodo excelente para nós. 2 Pedro agora, capítulo 1, versículo 19, Pedro fala algo para nós aqui, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Essa estrela da alva aqui, queridos, traz uma metáfora trazendo a presença do Senhor Jesus para nós. Você é uma candeia que brilha num dia de trevas? Quando nós usamos essa conotação, querido, é porque a nossa vida, ela é transformada não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos em Cristo Jesus. É esse amor que o Senhor quer nos relacionar nos dias, quer mostrar para nós que a nossa missão nessa terra não é só viver bem, que a missão nessa terra tem um propósito maior, de levar a nossa casa, de levar a nossa família, de construir algo para Deus, porque Ele tem esperado de nós. E às vezes a situação, querido, ela trata na nossa vida como uma situação atípica daquilo em que nós queremos viver. E às vezes nós falamos para Deus, Pai, por que esse peso na minha vida? Por que eu tenho que falar? Por que eu tenho que demonstrar? Por que eu tenho que ser a luz que brilha no meio do dia tenebroso? Por que eu tenho que mostrar o caminho do Senhor? Porque Deus te chamou. Deus chamou a tua vida para uma missão infalível.
de construir algo diante da presença do Senhor. E Deus chamou a vida de José. Deus levou ele a um caminho que não foi fácil para ele percorrer. Teve dias de trevas, teve dias de opressão, teve dias que ele parou até na cadeia. E ficou tempo na cadeia. Mas a luz dele continuou brilhando aonde ele estava. Porque Deus tinha uma missão na sua vida. Deus teve uma missão para Abraão, Deus teve uma missão para Jacó, para Isaac, e teve uma missão para Jacó. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus da nossa vida. É o Deus que Ele tem colocado para que nós podemos nos relacionar nos dias em que mais nós precisamos. O dia em que chega, querido, a porta e bate até nós e essa palavra vem ao nosso coração. E o que nós podemos entregar para Ele? Amados, nós não sabemos qual é o tamanho da pedrinha que nós temos ajuntado na coroa de glória lá nos céus. Mas nós temos que ficar preocupados nessa terra por aquilo que nós fazemos. Porque às vezes nós não estamos tendo a missão correta do que Deus tem colocado para nós. Estamos tentando fugir da missão. Jonas, ele tentou fugir da missão de Deus. Mas Deus não tirou ele da missão. Jonas era um homem talvez melancólico, queridos, porque ele até por causa de uma arvrinha que nasceu lá, uma boboreira lá, ele ficou chorando. Talvez era uma pessoa que não tinha um caráter, mas Deus tinha uma missão para a vida dele. Então os nossos temperamentos, querido, eles não atrapalham a nossa missão. O que atrapalha a nossa missão é o nosso caráter. É o que nós queremos, é de que forma nós somos tratados. Um caráter, quando ele não é transformado por Deus, e todos os homens de Deus teve um caráter forte. Moisés teve um caráter forte. Abraão teve o seu, Jacó teve o seu, Isaac teve o seu, e eu e você nós temos os nossos caráteres. Daquilo em que nós construímos a nossa vida. E caráter, querido, não dá para ser transformado se não for por Deus. Se nós não apresentarmos a nossa vida diante do altar do Senhor e buscarmos a presença do Senhor, nós não mudamos. Nós vivemos da mesma maneira, da mesma forma, mas queremos a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Deus, Ele está disposto, querido, a nos abençoar, a promover algo em nós, a promover algo nas nossas vidas nesta terra. Não é só trazer o dinheiro, porque a prosperidade não é isso. Deus quer transformar as nossas vidas, quer transformar o nosso coração. E o dinheiro, querido, é claro que vai ser bem útil, porque aquele que serve ao Senhor sabe como servir em todas as áreas, porque a sua missão é dada pelo controle que você tem em suas mãos. E às vezes a bênção do Senhor não vem sobre as nossas vidas porque nós não temos esse controle ainda. Não sabemos como usar essas armas. Não sabemos como ser capacitados para continuar tendo. Às vezes a pessoa fala assim: no passado eu conseguia fazer tantas coisas, mas hoje eu já não consigo mais. Deus não mudou. Quem mudou foi nós. Deus continuou sendo o mesmo. Mas no passado eu orava, mas no passado eu fazia, mas no passado eu orava, a cura vinha, eu sentia a presença de Deus, rodopiava, pulava e tal. E agora eu não sinto mais. Por quê? Deus mudou? Não. Quem mudou somos nós. E nós precisamos ser alertas, querido, na nossa vida que o Senhor tem colocado em nós. Eu coloquei sobre 3 coisas que nós precisamos brilhar nos dias difíceis, que é a área mais difícil da nossa vida. Talvez você está passando por uma luta, por uma situação, e é ali que Deus vai querer provar a tua vida. Deus vai querer forjar o teu coração. Deus vai trabalhar no teu íntimo. Deus vai entender até onde você consegue ir. Se você não conseguir mais carregar o fardo, Ele entender que você tem feito o melhor, pode deixar que Ele carregue.
mas Ele vai querer que você carregue um pouco. Ele vai querer que você faça algo. Ele também vai fazer com que você brilhe nos seus sonhos. Que sonho você tem para a tua vida? Porque se o seu sonho só for relacionado a essa terra, querido, só as coisas comuns, as obras comuns desta terra, eu vou dizer que os teus sonhos, ele tem um limite, tem prazo de validade. Porque as coisas desta terra, querido, vão perecer. Mas se os seus sonhos for eternos ou com a eternidade, buscando um relacionamento mais próximo do Senhor, tendo uma vida de adoração, buscando a presença do Pai, é porque a tua missão está indo pelo caminho certo. E você tem sido alimentado pelo poder do Espírito Santo. Às vezes nós falamos assim, faça a sua carta no final do ano e coloque diante de Deus. E ore por isso. Queridos, eu posso dizer que dentro da carta que nós escrevemos no final do ano, algumas coisas já se realizaram já. Porque nós não esquecemos da carta. Ela pode estar perdida em algum lugar, mas no nosso coração existe uma missão. Existe um propósito de Deus. E quando está dentro de nós, não cai no esquecimento. Porque sonhos, querido, precisam ser vividos também. Sonhos não é só para ficar sonhando. Nós precisamos realizar sonhos. Sonhos não ficam somente no papel ou numa noite de sono. Sonhos ficam na nossa vida. E é apalpável para aquele que crê, para aquele que quer conquistar. Queridos, José sonhava como algo que ele já estava vivendo, não é que ele iria viver. Ele apalpava aquilo lá, a certeza do que ele tinha que iria acontecer, era real. Não era algo que somente era um sonho. Ah, tá bom, eu sonhei, deixa para lá, é só um sonho. Mas aquele que crê, querido, nas palavras proféticas, naquilo em que Deus revela através dos sonhos, seja ele bom ou ruim. Porque tem pessoas que não acreditam, às vezes as pessoas oram, estão orando, sonham com algo. E aí a gente até alerta como profeta. Toma cuidado. Presta atenção. Porque os sonhos de Deus, querido, a nossa missão nessa terra é totalmente espiritual. Não é uma missão natural. Porque senão nós pegaríamos uma senha no dia do nosso nascimento e falasse assim, ó, nessa época do ano eu quero nascer, viu? Não, Deus nos trouxe neste lugar. E se nós não temos fé para acreditar, em quem nós vamos acreditar? Que foi numa explosão? Em quem nós cremos? Aonde está a nossa fé? Então nós temos que colocar isso dentro do nosso coração. Os sonhos, quem sonha pela nossa vida é Deus. Deus tem um sonho para nós nessa terra. Tem uns que vão alcançar lugares bem grandes, enormes. Tem uns que vão alcançar lugares menores. Mas para cada sonho tem um propósito. E todos eles é como a parábola do talento para Deus. Todos eles é importante. Deus capacita. Deus capacita os seus escolhidos. E Ele vai trazendo essa palavra ao nosso coração. E por último, é o nosso governo. Se nós não dermos o governo para o poder do Espírito Santo operar dentro de nós, nós vivemos uma vida distante, com propósitos humanos nesta terra. Então sempre vai ter aquele, que dia que você vai se batizar? Não, estou sendo preparado por Deus. Batizar é crer. Igual hoje nós estávamos lá, uma senhora de 90 e... quantos anos? Acima de 90. É antes do 100 e acima de 90. E ela teve um sonho. Deus colocou sobre a vida dela um sonho. E falou com a neta dela. E falou assim, ó, eu quero me batizar. E ninguém foi falar para ela sobre o batismo. E ela falou, por que você quer se batizar? Porque eu sonhei que eu fui para entrar no céu. E eu estava chegando no céu lá e o homem falou assim, ó, se você não for batizado, você não vai entrar no céu.
Então ela acordou e falou para a neta, chamou a neta na casa dela e falou assim: eu quero me batizar. Eu falei: não é possível isso. Aí mandamos a Adriana, ela falou: não, Adriana, pega a apostila de batismo, vai lá e prega para a irmã lá, né? Porque se ela já se tornou uma irmã, a gente precisa ter, respaldo. Eu falei assim: eu acho que só foi um sonho. Não, foi lá e ela falou para a Adriana: não, eu quero me batizar, entendi que a minha vida tem que ser do Senhor. É bênção ou não é? Os sonhos são proféticos sobre a nossa vida. E a felicidade daquela senhora, sabe? A gente que está ali na água, nós levamos ela no hotel, o Hélio até abençoou a gente levar ela, porque é uma senhora de 90 e poucos anos de idade, não pode tomar friagem, então tinha que ser num lugar aquecido, Eu queria batizar no rio lá, mas aí, não vamos na piscina aquecida. Mas quando você batiza ali, você sente a presença de Deus, querido. Porque verdadeiramente aquela mulher estava morrendo, a velha criatura, e nascendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Queridos, ela não é da nossa igreja. Ela nunca foi em igreja nenhuma. Mas falamos para ela: continue no caminho do Senhor. Se der para vir aqui, glória a Deus. Se não der, procure uma igreja perto da casa da senhora. Nós só fazemos a obra. Amém? Deus nos chama a nossa vida para uma missão. Nós temos que ter essa missão. Às vezes não é para ficar do nosso lado, mas é para povoar o reino dos céus. O que é mais importante é o reino dos céus, querido. Deus conhece a nossa vida. Então o governo tem que estar dentro de nós para entender, trazer ali sobre a nossa vida, para nós discernirmos o que vem de Deus, e não o que vem do homem, mas o que vem do Pai sobre a nossa vida, para nós declararmos: o Espírito Santo de Deus tem que brilhar na nossa vida, e nós temos que fazer aquilo da maneira correta, porque Deus nos chamou para uma missão. Nós temos uma missão em Cristo Jesus, queridos, e essa missão é estar diante da presença do Pai e concluir a nossa missão nessa terra. Você tem uma casa, uma família, você tem pessoas que você ama, e você vai continuar lutando, porque há uma missão sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Queria que você fechasse os seus olhos, e queria que você nessa noite, querido, pudesse entender a missão que Deus colocou no teu coração. Às vezes a tua missão é simples, às vezes a tua missão é complicada, às vezes a tua missão precisa de muito discernimento. Feche os teus olhos e abra o seu coração nessa noite para as maravilhas que o Senhor já tem colocado sobre a sua vida. E começa a orar agora por aqueles que você tem como uma missão na tua casa, na tua família, aquelas pessoas que caminham com você, aquelas pessoas que estão do teu lado, querido. A missão não pode falhar. A missão é até o dia do Senhor Jesus, até o fechar dos nossos olhos nesta terra. Essa missão só termina, querido, nesse dia. Paulo declara esta palavra ao nosso coração: a boa obra que Ele começou em vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E nós temos que completar essa obra na nossa vida, querido. Comece a orar, comece a colocar a sua vida diante do altar do Senhor e falar: Pai, me ajuda na minha missão, Senhor. Me dê força, me dê graça, me dê sabedoria, Pai. Me dê amor. Falta amor muitas vezes diante de missões. Deus quer esse amor, quer essa revelação. Deus quer o transformar da tua vida. Hoje você pode entregar uma palavra de amor a essa pessoa que talvez até convive na tua casa. Como Jesus te ama, eu amo a tua vida. Eu sei que Deus tem um propósito para você. São palavras que vão tocar o coração dessas pessoas, querido. Porque o mundo espiritual, ele vai se abrindo a cada passo de fé que nós vamos dando diante da presença do Senhor.
O inimigo ele pode tentar combater, mas ele já é um derrotado em Cristo Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que quando o maior chega, o menor tem que se curvar. E o Espírito de Deus está na sua vida, está sobre os seus lábios. A palavra de Deus está no teu coração, e você não pode recuar. A palavra do Senhor diz no livro de Hebreus: se nós recuarmos, nós não agradamos o Senhor. Se nós retrocedermos, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que se avançam para a obra que o Senhor tem nos chamado. E essa palavra tem vindo para o teu coração nessa noite, querido. Não desista dos propósitos de Deus na tua vida. Não desista dessa missão que Deus tem colocado junto com a tua casa, com a tua família. Continue lutando. Deus tem uma obra maior para a tua vida. Deus tem uma obra maior para aquelas pessoas que você ama. Deus tem uma obra maior para aqueles que estão ao nosso lado, aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. Ele é Deus para fazer a obra na nossa vida. Nós só somos vasos, instrumento do Senhor, para concluir esta palavra dentro de nós, Senhor. Age em nós, Senhor. Purifica as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, vamos louvar.